Programa Caminho do Sucesso, recebemos com muita honra o professor Álvaro José Periotto, que possui um extenso currículo. Ele é mestre em otimização pela Unicamp, doutor em engenharia de sistema pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor da Universidade Estadual de Maringá desde 1979, e ele é um especialista pesquisador com diversas publicações regulares na linha de empreendedorismo, inovação e tecnologia da informação. Também coordenou o curso de mestrado da Universidade Estadual de Maringá, juntamente com a UEL, Universidade Estadual de Londrina. Hoje ele é chefe do Departamento de Administração da Universidade Estadual de Maringá. Ele tem um extenso currículo, e na qual ainda inclui que ele é consultor do Ministério da Educação na área de Administração e Computação, e ainda coordena a equipe de Tecnologia da Informação, que desenvolve sistema de informação para o Ministério dos Esportes. Nós vamos parar o currículo por aqui, senão nós vamos ficar a entrevista toda lendo, na verdade, o seu currículo ou falando do seu currículo. Professor Álvaro, é realmente uma satisfação imensa receber uma autoridade como o senhor. O prazer é todo meu participar desse programa e poder falar um pouquinho da nossa área de atuação. Professor, TI, tecnologia de informação, é um tema muito em voga hoje, mas seria necessário conceituar o que significa realmente a tecnologia da informação. Ok. A tecnologia da informação, ela tem duas bases, a informática e as telecomunicações. Tecnologia, a gente não pode compreender apenas como ferramenta ou aparato tecnológico. A tecnologia, ela envolve o conhecimento sobre as técnicas e os processos também. A informação, hoje, ela faz a integração daquelas duas bases tecnológicas, a informática e telecomunicações, porque tudo se transforma em informação digital. Então, por muito tempo, a informática caminhou em paralelo com as mídias de difusão e comunicação. Hoje elas convergem em função da mídia digital. Então, há uma integração total desse processo e é por isso que hoje nós vivemos essa realidade. Professor, tudo isso naturalmente afeta toda a população, a todos. Como isto afetaria um homem comum? Certo. A sociedade, ela é resultado de um processo evolutivo, né? Hoje, gerar informações digitais, armazenar e processar é relativamente simples. E, em função dessa simplicidade, ela se transformou num modelo para a atual sociedade. É uma espécie de paradigma, uma referência. E isso significa, em outras palavras, que as pessoas que estão alinhadas com esse modelo, elas estão incluídas no processo. E as outras pessoas precisariam buscar o que nós chamamos de inclusão digital. Então, como a tecnologia afeta a pessoa, afeta no cotidiano. Hoje, o contato com a tecnologia da informação, direta ou indiretamente, ocorre várias vezes ao dia. Por isso, é muito importante as pessoas se prepararem para esse momento, né? É importante saber minimamente o uso do ferramental da tecnologia da informação. Professor, as pessoas que sabem usar, vamos dizer assim, o básico da tecnologia da informação devem, obviamente, dar prosseguimento, né? Vivemos um momento de educação continuada. Certo. Como a tecnologia evolui, nós nos obrigamos a acompanhar esse processo continuamente. E como que é possível assim perceber esse processo? Certo. As pessoas que buscam a tecnologia da informação, elas iniciam essa atividade basicamente com aplicações do computador pessoal. Então, são aquelas aplicações personalizadas. É uma configuração pessoal, é preparar o equipamento para
para um uso, né? Num segundo momento, a gente diz que as pessoas já buscam aquelas aplicações de escritório, né? Um editor de texto, o uso de uma planilha, é basicamente o que alcança o braço, né? Um terceiro momento é aquele momento de interação. Então é o momento em que as pessoas se lançam à rede, né, à internet, à web, e começam a trabalhar ou apenas interagir de uma maneira coletiva, né? Muito bem. Mas, professor, o senhor falou internet, todo homem comum utiliza hoje muitas coisas da tecnologia da informação. E as tendências e as implicações para o homem comum? Isso é muito importante realmente ficar olhando o que está acontecendo em termos de tecnologia, né? Caso contrário, nós voltamos àquela situação em que é preciso se incluir tecnologicamente, né? Bom, hoje não tenha dúvida nenhuma, a internet é o grande ícone, é a referência para as pessoas, né? Para comunicar, para transmitir informações, para efetuar pagamentos. Então, a internet é aquele ambiente virtual onde você faz basicamente uma série de serviços, né? Então, eu diria assim que as tendências são no sentido de fortalecer essa forma de relacionamento, né? Então, as redes sociais, o uso do Orkut, do Twitter, blogs, etc., são tendências de aplicações que vão ser fortalecidas. E há ainda aquele grupo de aplicações voltadas ao entretenimento ou mesmo à atividade do cotidiano, pagar uma conta, enfim, né, se relacionar através da internet. Eu poderia dizer assim que a virtualização é a grande tendência, né? Muito bem, professor. Notamos pela sua explicação que a TI presta um relevante serviço e, acima de tudo, melhora a qualidade de vida do homem comum. Ok. Mas também sabemos que hoje a TI, sobretudo, ela está muito presente nas corporações, nas empresas, em geral, né? E como é que as empresas, as grandes corporações, hoje são afetadas pela tecnologia de informação, pelo melhor ou pelo mau uso dela, né? Como a tecnologia ela é uma referência para a atual sociedade, naturalmente as empresas elas participam desse processo. O que acontece é que na atividade empresarial há grande competição. E então eu poderia dizer que a tecnologia hoje é essencial para a vida empresarial. Seria assim utópico pensar numa empresa que hoje pudesse ficar sem o uso da tecnologia da informação. Há um risco, inclusive, de você ficar à margem desse processo, né, a empresa ficar à margem desse processo, se não incorporar serviços através de TI. Então, seja assim, por força de mercado ou por uma necessidade fiscal ou específica de negócios, a empresa ela se obriga a fazer uso das aplicações corporativas e também a capacitar, a ter pessoal que faça uso adequado dessa tecnologia. Professor, e aí essa tecnologia de informação, ela vai evoluindo ou evoluir, né? Constantemente, porque ela não é estática, né? E como que ela está evoluindo, ou o senhor vê essa evolução no mundo empresarial no dia de hoje? É uma história a ser contada, mas é uma história recente e com certeza as pessoas que estão assistindo o programa vão se recordar dessas etapas de evolução da tecnologia.
nós poderíamos começar, para não se alongar muito, lá nos anos 70, que era uma época assim de processamento de dados. Então era uma época em que a computação iniciava o seu processo de desenvolvimento, mas era o processamento para consumo próprio. Então a empresa, os setores da empresa processavam dados, essencialmente isso. Nos anos 80, começaram a nascer as aplicações gerenciais. Então, os gerentes, né, dos vários setores, recursos humanos, finanças, marketing, começaram a solicitar aplicações para essa área. Os anos 80 também viu nascer a internet. Então, além do processamento de dados, houve uma proposta de transmissão através da rede, disseminação da informação. Os anos 90 foi assim o ano da grande expansão da internet, e começou a gente a perceber o comércio eletrônico, né? Empresas de comércio eletrônico começaram a se instalar, a se propagar e tudo mais. E na última década, né, nesse novo milênio já, quando a sociedade já começou a perceber novos valores, né, as empresas também começaram a enxergar na internet um grande repositório de informações e oportunidades. Então, o comércio eletrônico e aquelas aplicações que eram essencialmente corporativas passaram a se integrar. E foram desenvolvidas aplicações de mineração de informações na internet. E aí nasce o que nós poderíamos chamar de business intelligence, né? A inteligência dos negócios. Então, e hoje nós vivemos de fato esse momento, né? É um momento em que poderia ser resumido com uma palavra: integração. Integração de toda a cadeia de produção e até chegar no cliente final. Professor, como o senhor disse, nós vivemos um momento especial da TI. Ela evoluiu e é uma ciência que veio a serviço do homem. Mas, como na vida nada é estático, tudo evolui, e o homem, com a sua inteligência, desenvolve cada dia mais pesquisa. Qual é a tendência, qual é o futuro da TI para as empresas, para os homens? O que o senhor vislumbra para o nosso futuro? Eu diria assim que no meio empresarial a situação é aquela mesmo, de você integrar o processo da cadeia, desde o fornecedor, o colaborador, vamos dizer assim, os funcionários da empresa, os gestores, até chegar ao cliente final. Como a TI trata da informação digital, nós poderíamos dizer que a integração é uma integração digital, uma integração total. E ela se dá no ambiente, basicamente, da internet, seja para a rede interna, seja para a expansão da rede da empresa para fora, né, nos seus relacionamentos. Da mesma forma que existe as redes sociais para o homem comum, né, nós vivemos no ambiente empresarial as redes de colaboração também. Então, a virtualização acontece através de associações das empresas, né? Então, o estoque da empresa hoje é um estoque virtual. Ninguém hoje ficaria gastando recursos aí, mantendo um espaço físico, um estoque que está se deteriorando. Então, ele se associa aos fornecedores e virtualiza seus estoques. Esse é apenas um exemplo. Então, eu diria assim que a tendência é uma tendência de reforçar o relacionamento das empresas, novas formas de gestão vão aparecer, assim como fusões de empresa, assim como hoje surgem os conglomerados, né? Nós temos também essa tendência de associação, de colaboração, de relacionamento fortalecida.
Muito bem. Nesse programa de hoje, nós tivemos a presença do professor Álvaro José Periotto, que veio sobremaneira enriquecer este programa, a qual agradecemos com a sua colaboração, com a sua contribuição, que realmente veio trazer para todos os empresários conhecimentos a respeito dessa matéria. O programa Caminho de Sucesso agradece a sua presença e o convida para, numa outra oportunidade, aqui se fazer presente para nos realmente enriquecer com novos conhecimentos. Eu agradeço essa oportunidade e espero ter ajudado de alguma forma as pessoas a conhecerem um pouquinho mais sobre essa nossa área, que é a área de tecnologia da informação. Muito bem. Encerramos mais esse bloco e logo mais estaremos para dar sequência ao nosso